Bom dia. Hoje nós estamos fazendo então o sexto, regravando o sexto vídeo sobre o casamento e divórcio. Ontem nós concluímos Marcos e agora então nós vamos ler um versículo em Lucas. Lucas resumiu e colocou um versículo somente. É o versículo 18, Lucas 16, versículo 18. Diz assim: quem se separar de sua esposa e se unir a outra mulher, estará cometendo adultério, assim como um homem que se casar com uma mulher divorciada estará igualmente adulterando. O que resumiu não tem, direto, é um resumo, né? Resumindo aqui nesse versículo, mas de maneira clara, vê que não tem outra alternativa. Quem se separar da sua esposa e unir outra mulher está cometendo adultério. O homem se casar com uma mulher divorciada também está cometendo adultério. Como eu disse lá desde o início, quando eu estava meditando lá em Mateus 19, não existe a menor possibilidade da pessoa vir casar-se novamente. Casou, divorciou, a casar novamente. Não, diante do Senhor, não. No mundo aí é normal. No mundo as pessoas casam, descasam, mas em compensação, o mundo nós sabemos que ele está morto no diabo, ele jaz no maligno. Mas se você pretende, tem compromisso com a salvação, você sabe que não. Casamento é um só, até que a morte o separe. Eu divorciei e vou casar de novo. Você não tem esse direito. Eu vou deixar minha mulher e casar de novo. Não, você não tem esse direito. Eu vou deixar o meu marido e vou casar de novo. Não tem esse direito. Não existe a menor possibilidade. Que é pecado. É claro sobre isso. Não tem condições de falar, não, vou casar de novo. Eu cansei do meu marido. Eu não sinto amor por ele, eu não sinto amor por ela. Houve tantas confusões, tanta mágoa, tanto ressentimento que hoje é impossível a convivência. Eu digo para você que é impossível você divorciar, é impossível você separar-se. É impossível você procurar relacionar-se novamente com uma outra pessoa, porque é impossível você ser salvo. Não existe salvação para quem está em adultério, quem está no segundo casamento, no terceiro casamento, ou somente mesmo que divorciou, não casou, mas está num outro relacionamento. É impossível a salvação, a menos que se arrependa. O que é arrepender? Abandonar o pecado, abandonar o erro. Se não abandonar este erro, se não abandonar o pecado, é impossível esta salvação. Então não existe a menor possibilidade aqui, é curto, direto. Lucas 16, 18. Quem se separar da sua esposa e unir-se a outra mulher estará cometendo adultério, assim como um homem que se casar com uma mulher divorciada estará igualmente adulterando. Entenda uma coisa, esse assunto é um assunto tão sério, mas tão sério que as pessoas deveriam, principalmente pessoas que se dizem pastores, ou qualquer um líder, esses líderes eclesiásticos, ou se dizem ser, deveria conscientizar que o assunto é tão sério, mas tão sério, que nós temos que saber que o primeiro
pregador do Novo Testamento, aquele que veio, que Deus enviou para anunciar sobre o reino de Deus, sobre a graça, sobre Jesus, ele foi morto, ele morreu exatamente por este motivo. Nós vamos voltar aqui em Marcos 6. Marcos 6, versículo 14. Marcos 6, versículo 14, conta a história. Diz assim: e essas notícias chegavam ao ouvido do rei Herodes, porquanto o nome de Jesus já havia se tornado célebre. Algumas pessoas estavam comentando: João Batista ressuscitou dos mortos. Essa deve ser a razão pelo qual, através dele, se operam poderes milagrosos. Entretanto, outros alegavam: ele é Elias, e ainda outros declaravam: ele é profeta, como um daqueles profetas do passado. Então, dá uma parada aqui só para explicar. Quando o rei Herodes ficou sabendo dos milagres, dos sinais que Jesus estava fazendo, estava operando, ele falou: olha, esse aí, mas quem que é esse, né? Aí eles falaram: não, João Batista ressuscitou, porque João Batista já tinha sido morto. Então falou: não, deve ser João Batista. Outras pessoas: não, isso é Elias, né? Outros: não, então deve ser um profeta daquele do passado, tipo Jeremias, Ezequiel, Amós, Abacuque, sei lá. Ele deve ser um desses profetas. Porque eles não queriam admitir que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, aquele que seria enviado. Então eles começaram a ter essas teorias. Mas o versículo 16 já falou: olha, mas quando Herodes, o rei Herodes, né, tomou conhecimento do que se comentava, exclamou: João, a quem mandei decapitar, ressuscitou dos mortos. O rei Herodes falou: não, isso aí é João Batista, que eu mandei, né, decapitar, eu mandei cortar o pescoço dele, é ele que ressuscitou dos mortos. Esse foi o pensamento dele. Versículo 17: porque o próprio Herodes havia expedido as ordens para que prendesse João e o acorrentasse no cárcere por influência de Herodias, esposa de Filipe, seu irmão, com a qual viera a se casar. O que acontece? O rei Filipe era irmão do rei Herodes. Mas o rei Filipe separou, divorciou de Herodias. Ou Herodias divorciou de Filipe. Não sabemos de quem partiu a iniciativa, o desejo de divorciar, de separar. O fato é que eles estavam divorciados. E divorciado, o que o seu irmão fez, o rei Herodes? Ele casou então com a divorciada Herodias. Filipe estava na condição de adúltero, Herodias na condição de adúltera. Ambos eles se casaram, mas como ele se casou com uma mulher que já estava casada, já tinha sido casada, então ele era um adúltero. Muito bem. Versículo 18. Pois na ocasião João havia admoestado a Herodes: não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. Por que nós vamos ver que o Herodes mandou prender João Batista, coloca ele no cárcere? Através da influência da adúltera Herodias, mulher do seu irmão Filipe, que agora vivia com ele, estava casado como se marido e mulher realmente fosse, tá? Então, mas por que isto? Porque o João Batista não estava preocupado se era rei ou se deixava de ser rei. Ele falava: não, está errado. Você não pode estar casado com a mulher do seu irmão. Não te é lícito possuir a mulher do seu irmão.
Ele o tempo todo ele ficava mostrando, está errado isso. Olha bem, nós estamos falando do primeiro pregador do Evangelho. O primeiro pregador do Novo Testamento. Aquele que foi enviado para preparar o caminho do Senhor. É por este. Então, ele... O que acontece? Ele falava, olha, não é lícito, você não pode, tá errado. Hoje em dia as pessoas acobertam. Ah, não pode falar, não. Ah, Deus permite dar uma segunda chance, é a glória da segunda casa. Uma conversa fiada, é um tal de tirar texto do contexto para justificar um erro, um adultério. Essa que é a realidade. Hoje eu não vejo pastores, pregadores colocar o dedo na ferida, falar, condenar o recasamento, adultério. Porque eles estão preocupados em agradar o mundo, agradar as pessoas. Eles estão preocupados em manter os seus templos cheios. Porque os templos cheios são maiores, as pessoas estão ali para ofertar, para dizer, mas estão preocupados com a arrecadação. Mas deveria estar preocupado em conduzir as pessoas a Cristo. E não estão. Porque hoje, se alguma igreja, principalmente essas grandes denominações, se elas condenarem de maneira veemente o divórcio, o recasamento, a fornicação, ela vai se esvaziar. E eles não querem manter ela vazia porque a preocupação é ganhar dinheiro. Então estão conduzindo o povo à morte. Sem levar em consideração que são vários os que se dizem pastores, que se dizem alguma autoridade eclesiástica, que estão no segundo casamento, terceiro casamento, inclusive. Já casou 1, 2, 3 vezes. E depois falam que são homens de Deus. Tem muitas mulheres que se levantam dizendo-se pastora, dizendo-se missionária, estão em segundo, terceiro casamentos e aconselham, orienta isso. Ah, não, porque lá em Mateus 19 nós explicamos sobre Mateus 19, não existe a permissão para um recasamento. Não em lugar nenhum na Bíblia. Nem Jesus não autorizou. E não tem nenhum apóstolo, nenhum discípulo de Jesus aqui na Bíblia que nos fala assim, não, neste caso pode casar novamente. Não existe. Mas o povo entendeu. Infelizmente, hoje eles já não procuram seguir a Bíblia. Eles procuram seguir a lógica mundana. Essa que é a verdade. É agradar o povo. Eles acham que o importante é ter uma igreja grande, uma igreja bonita, cheia de pessoas ofertando dizimando, está tudo ótimo. E não é isso. Ou seja, são mortos guiando mortos. Vão todos para o inferno. Continuando aqui. Pois na ocasião João havia admoestado a Herodes, dizendo, não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. Por esse motivo, Herodias o odiava e tentava matá-lo, contudo não conseguia realizar o seu intento. Porquanto Herodes temia João e, sabedor de que era um homem justo e santo, o protegia. Enquanto o ouvia, ficava admirado e escutava com prazer. A Herodias, a adúltera, ela tinha um ódio terrível por ele, queria matá-la, porque ele colocava o dedo na ferida, falava, é adúltera, né? Você não pode estar nessa condição, você é casada com Felipe. E ela, na verdade, ela creio que ela deveria ter medo do Herodes acabar ouvindo, sim, e entendendo, aceitando a palavra, e separar-se dela, divorciar-se dela. Então eu creio que era essa a preocupação dela. Então ela tinha um ódio, ela queria destruir. Ela conseguiu fazer a cabeça dele, de Herodes, até para prender João Batista. João Batista estava preso, estava no cárcere. Aí o que acontece? Por esse motivo, mas Herodes temia João.
Ele sabia que João era um homem justo, era um servo do Senhor e procurava proteger. Ele procurava proteger. Mas, em contrapartida, a mulher dele estava ali para fomentar, para agir de alguma maneira para que ele viesse a matar João Batista. Finalmente, Herodias teve ocasião oportuna, versículo 21 que eu estou lendo. Finalmente, Herodias teve ocasião oportuna que ansiava. No dia do aniversário dele, né, Herodes, ofereceu um banquete aos seus líderes mais destacados, comandantes militares, principais personalidades da Galileia. E aconteceu que a filha de Herodias se apresentou dançando e muito agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei blindou a jovem. Pede-me o que desejares e eu te darei. E sob juramento lhe assegurou, se pedires ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. Então Herodes, no dia do aniversário dele, fez uma festa. Chamou as principais autoridades, né, do reino, os comandantes militares, todos que tinham alguma influência, né, as principais pessoas, os ricos, os senhores, para a festa. E como é tradição naquela época, a filha de Herodias com o rei Filipe, que ela chamava-se Salomé, tá? A Salomé, essa filha que não era interlocutora, não era filha de Herodes, era filha de Herodias com o marido dela, que é Filipe. Ela veio e fez aquelas danças lá, tradicionais, e todo mundo gostou da dança dela, e muito elogiada. Então ele, encantado com aquilo, no dia do aniversário dele, propôs a ela, falou, olha, você pode me pedir o que você quiser, até metade do reino eu te dou. E fez isso sob juramento, jurou, né? E nós sabemos que a palavra do rei não podia voltar atrás, o que ele falava tinha que cumprir-se. Então ele falou, olha, até metade do reino que você pedir, eu te dou. Ele se comprometeu. Então o que aconteceu então? No versículo 24. Diante disso, saiu a moça e consultou a sua mãe. O que eu devo pedir? Ao que ela recomendou, a cabeça de João Batista. Quando ela falou, cara, eu posso pedir o que eu quiser, sem saber, foi na mãe, o que eu posso pedir? Ele está me dizendo que eu posso pedir o que eu quiser, até metade do reino. A mãe falou, não, pega a cabeça de João Batista. Então o ódio que ela estava procurando uma oportunidade para matar João Batista. E essa oportunidade surgiu quando a filha dela agradou o rei Herodes ali com as danças. Então ela falou, de vez de preocupar com alguma outra coisa para a filha, falou, não, pega a cabeça de João Batista. Versículo 25. Sem demora, retornando imediatamente à presença do rei, formalizou seu pedido. Quero que me des agora mesmo a cabeça de João Batista sobre um prato. Então grande angústia sobreveio ao rei, mas devido ao juramento que fizera aos convivas, que se reclinavam ao redor da sua mesa, não quis deixar de atendê-la. Mandou, portanto, imediatamente um carrasco com ordem para trazer a cabeça de João. O executor foi e decapitou João na prisão. E trazendo a cabeça de João sob um prato, a entregou à jovem, e esta em seguida ofereceu a sua mãe. Assim que souberam do fato, os discípulos de João, foram até lá e resgataram o corpo e o depositaram em um sepulcro. Ela pediu, claro, papel de Herodes lá para a cabeça de João Batista. Ela foi, pediu, falou que a cabeça dele num prato, agora mesmo. Mesmo angustiada, ele tinha que cumprir, estava com várias pessoas ali, testemunhas, ele tinha que cumprir a palavra dele, ele mandou então que buscasse, que matasse, né? Fosse lá, mandou um carrasco, vai lá e mata, corta a cabeça dele e traz. E deu ela foi e levou para a mãe. Claro, a mãe sentiu-se vitoriosa. Porque nós temos que entender que não existe a menor chance, a menor possibilidade
na Bíblia que Jesus permitiu o segundo casamento. Todos que vão para o lado do segundo casamento estão longe do Senhor, estão em franco adultério. E se não abandonar, não se converter, não se arrependerem, vão padecer por toda a eternidade. Não tem outra alternativa. Não existe. Não adianta tentar justificar. Como já nós falamos no câncer, repetindo, nós lemos lá em João 19, eu expliquei, Mateus 19, o que quer dizer. Então, não existe alternativa. Não existe a menor possibilidade. É exatamente o que nós lemos aqui em Lucas 16, que nós lemos hoje, que é de forma direta e clara. O versículo 18: quem separar-se de sua esposa e unir-se a outra mulher, estará cometendo adultério, assim como um homem que se casar com uma mulher divorciada estará igualmente em adultério. E não tem outra alternativa. Então, qual que é a solução? Está tendo problema no seu casamento? Então vamos buscar a solução no Senhor. O Senhor resolve, independente de qual seja a situação do seu casamento. Vai ter solução. Por que vai ter solução? Porque Deus uniu, que Deus uniu, ninguém não separa. Sabendo disso, que existe uma união, que Deus fez isso, então, quando você se volta para o Senhor, entrega-se nas mãos dele e busca de acordo com a palavra dele, ele tem compromisso com o casamento. Ele vai restaurar o casamento. Então, antes de você ficar olhando para a sua vontade, a vontade carnal, dizendo, não, porque eu não suporto mais a mulher, que essa mulher está assim, está assado, está difícil, ou que o homem está assim, está assado, não separe, não separe. Você está caminhando para o inferno. Não separe. Está separado, lute para restaurar o seu casamento. Porque no Senhor existe a restauração, existe a mudança, tá? Então, vamos voltar para o Evangelho, vamos voltar para a Bíblia, porque aqui tem a solução, ok? Nós lemos hoje aqui o Lucas 16, e claro, eu voltei lá em Marcos 6, a explicar sobre João Batista, mostrando a seriedade do casamento, mostrando como que é condenado de forma veemente o adultério, o recasamento na Bíblia. Não existe nenhum pastor, não importa, teólogo, quem quer seja, que tem condições de justificar na palavra, no Evangelho, o segundo casamento. O que existe são vários anticristos pregando mentira. E o que existe são várias pessoas também, falsos cristãos, que estão aceitando isso. São pessoas comprometidas com o mundo, comprometidas com as coisas do mundo, com o diabo, e não com o Senhor. Muito bem, qualquer dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.